projeto chama-se Roteiro Entre Marés, foi financiado pelo Fundo Azul, através da Direção-Geral da Política do Mar, e centra-se na exploração da área marinha das Avencas, área marinha protegida, e do Parque Natural da Ria Formosa. Só muito resumidamente, só para vocês perceberem as entidades que estão aqui envolvidas. A instituição coordenadora é o Instituto de Educação, ao qual eu pertenço, da Universidade de Lisboa, e temos como instituições parceiras o Departamento de Informática da Faculdade de Ciências, da Universidade de Lisboa, a Universidade Aberta, a Associação Jardim Escola João de Deus, a Cascais Ambiente, que foi um dos parceiros que agora nos ajudaram na divulgação desta sessão de hoje, o Centro de Ciência Viva de Tavira e o Laboratório de Investigação Maré. Como vos disse, a ideia vai ser apresentar esta app, que é o principal produto deste projeto, e que, no fundo, está dedicada a estas duas zonas que eu acabei de vos dizer. A app pode ser descarregada de forma gratuita na Play Store, já está disponível, em qualquer tecnologia móvel Android, e destina-se principalmente ao público escolar, em particular ao terceiro ciclo, mas obviamente depois depende de vocês fazerem as adaptações que precisarem para outros níveis de ensino, conforme as idades dos alunos e as temáticas que querem trabalhar. Também, a nossa ideia é que isto também possa ser explorado noutro contexto que não escolar, como por exemplo, alguém que vá passear à praia e possa usar esta aplicação. As temáticas que vocês vão ver que a app aborda têm a ver com a diversidade biológica destes locais, tem a ver com alguma caracterização geológica destes locais, com as questões da sustentabilidade, do impacto que nós temos nestes locais em termos de apanha de invertebrados, de pisoteio, etc., ou lixo, ou o que seja, e como combater estes possíveis impactos. E depois alguns aspectos complementares, neste caso das avencas, por exemplo, o que é que acontece nestes locais quando a maré sobe, que é algo que nós normalmente não vemos quando lá vamos visitá-la. Como eu vos tinha dito, é uma aplicação que está disponível na Play Store, portanto é só ir lá e vocês veem que tem aqui é só pôr lá Roteiro Entre Marés, onde aparecer algumas opções e procurem a que tem este logotipo, que são as ilustrações, algumas das ilustrações da nossa app. Então, a app começa com um pequenino texto introdutório de desafiar as pessoas a começar a explorar a zona para onde vão, neste caso será as Avencas, mas eu já vos explico, dou-vos só um lamiré muito pequenino sobre a Tavira também. A primeira parte da app tem a ver com porque é que há marés, ok? É comum a qualquer zona e a ideia é que eles percebam a influência da Lua sobre as marés e o facto de que é que acontece quando há marés vivas, porque é que há marés vivas, de quanto em quanto tempo é que ocorrem as marés e, portanto, está totalmente relacionado à questão de o que é uma maré e porque é que ocorre. Começamos por falar da força gravitacional da Lua, temos acesso a vídeos do Instituto Hidrográfico, vocês através da app conseguem ter acesso, através dos links que vos vamos disponibilizando na própria app, a estes vídeos que vão simulando, neste caso simulam a maré a descer, a maré a subir, o tempo que vai passando e, portanto, permite-nos perceber como é que isto acontece. Desculpem, eu tenho que reduzir aqui os vídeos. Ok? Eu não vou deixar o vídeo correr todo para não estarmos a perder tempo. Continuamos a tentar explicar porque é que há duas marés altas, duas marés baixas diariamente, com intervalos de 6 horas. Vamos dando informação sobre esta situação. Temos a explicação do que é que são as marés vivas, do que é que são as marés mortas. Neste caso, temos acesso a uma imagem, a uma ilustração que nós criámos sobre exatamente com a posição da lua nova, a lua cheia e as marés cheias, marés vivas e os quartos minguantes e as marés mortas.
vamos dando explicação do tempo que vai passando e temos um pequenino quiz em que eles podem testar aquilo que foram aprendendo naqueles textos que eu vos mostrei agora mesmo. Quando acertamos na resposta, aparece a informação que está correta e depois vem uma pequena explicação de porquê que aquela opção está correta. Se por acaso falharmos na resposta, é isto que acontece, não fica vermelho e depois temos que procurar a resposta correta. Mais uma vez, uma explicação. Obviamente que, se eu não quiser responder e quiser passar à frente, passo à frente e a informação que tenho é que não respondeste à questão e queres passar à frente ou não. Neste caso eu digo que sim, porque não vamos estar aqui a ver todas as opções. Mais uma vez, temos a explicação do porquê que aquela resposta é correta. E depois terminamos com a informação de que temos que ter uma tabela de marés, que será relativa neste caso ao Porto de Cascais, e algumas informações básicas de quando formos visitar a zona temos que ter atenção que a altura da maré tem que ser inferior a 0,9 metros e o intervalo de tempo com acesso seguro à zona será cerca de 2 horas antes e 2 horas depois da maré baixa. Atenção que às vezes poderá ser um intervalo um bocadinho menor e atenção à ondulação, que não seja muito acelerada, muito grande. Ora bem, entramos agora sim na própria exploração, ou na parte em que vamos utilizar a app como um recurso para recolha de informação, ou seja, esta app não é apenas para aprendermos sobre as marés e sobre a zona ficando em casa, é para irmos para o terreno com o próprio telemóvel e podermos recolher informação. Pedimos alguns dados sobre o utilizador, neste caso pode ser o aluno, o professor ou um explorador. Quando é um explorador, é uma pessoa que não está a explorar a zona em contexto escolar, ok? É uma pessoa que está sozinha ou que está em família e que não tem uma turma consigo. No caso do aluno e do professor, nós o que pedimos é principalmente o nome da escola, o ano de escolaridade e o ano letivo em questão. E a nossa ideia de fazer de preenchimento desta ficha é que vos seja atribuído um código, o professor tem acesso a esse código e através desse código, que é também atribuído a todos os alunos dessa turma, vai ter acesso a todos os dados que os alunos estão a recolher na própria praia, a todos os gráficos que resultam, a todas as respostas que cada aluno vai dando. Por outro lado, a ideia é que depois os próprios alunos da mesma turma, com o mesmo código, possam partilhar a informação no momento em que estão a explorar a zona. Neste caso, eu não vou estar a preencher isto, porque eu não sou escola nenhuma, vou fazer de conta que sou um explorador, vou dar um nome fictício e vou então entrar na própria app. Eu, como vos disse, as imagens aqui não estão boas, não é? Porque isto é um simulador do telemóvel, mas no vosso telemóvel a imagem está correta. E, portanto, eu vou entrar na área marinha protegida das Avencas. Ok. Entrei nesta zona, tenho uma pequenina introdução à plataforma rochosa da zona entre marés, que é exatamente um espaço que está sujeito a condições, flutuações periódicas das condições abióticas, aos principais fatores abióticos que podem atuar nesta zona, a temperatura, a salinidade, a umidade e hidrodinamismo. Como vos disse, temos a necessidade, antes de fazer as visitas, de sabermos quando é que há maré baixa. Podemos vir aqui à tabela de marés, escolhemos Portugal continental, Cascais, e temos acesso às marés desse dia, maré alta e maré baixa, ou, se quisermos, da semana, ok? Continuamos, as informações que damos voltam a ser atenção à ondulação, à possibilidade de trabalhar 2 horas antes, 2 horas depois e ter atenção que a altura da maré tem de facto de ser inferior a 0,9.
e damos algumas indicações com os cuidados que se deve ter para explorarmos este local sem o destruirmos. E entramos então nos percursos que são possíveis. Nós temos um percurso principal, que chamamos biodiversidade, que é este cá de cima, e temos vários percursos complementares que, no fundo, servem para aprendermos algumas coisas paralelas ou complementares àquela que nos levou às Avencas, que foi a exploração da biodiversidade do local. São 4 percursos alternativos ou complementares: quando a maré sobe, o impacto da ação humana, eu vou-vos mostrar todos eles, histórias do passado, dedicadas à geologia, e o Não Fiques Por Aqui, que tem desafios para trabalhar depois em sala de aula. Este Marés é para voltar para trás, para aquele percurso inicial que tem as informações todas sobre o que é uma maré e porque é que acontece. Eu vou entrar no percurso da biodiversidade, que será o percurso principal. Voltamos aqui então a falar dos fatores abióticos que determinam e condicionam a vida nestes locais. E depois temos a possibilidade de explorar diferentes, ou explorar a plataforma de diferentes formas. Temos a possibilidade de ir explorá-la em termos de microhabitats, isto é, estas zonas são muito fragmentadas, são muito ricas em ambientes diferentes e criam-se locais muito diferentes que oferecem condições especiais para a sobrevivência. Locais esses que são as poças de maré, os canais e as fendas que existem na rocha. Depois temos uma parte dedicada à zonação, que eu já vos vou mostrar, e temos as interações, temos um conjunto de desafios ligados às interações entre os organismos. Temos aqui a possibilidade de ver que pontos é que vamos visitar, com o Google Maps, que tem já a posição das diferentes, por exemplo, os canais, as poças e as fendas, e depois os vários andares que existem nesta zona e que vamos poder explorar. Vou começar pelos microhabitats. Portanto, como vos disse, há diferentes tipos de habitat nestes locais devido à fragmentação do local, que nós chamamos de poças, canais e fendas. Se eu vou dedicar-me ao estudo das poças, elas são pequenos enclaves do infralitoral. Se eu quiser saber o que é o infralitoral, tenho acesso a esta imagem para perceber onde é que está o infralitoral, que está aqui em baixo. Tenho a possibilidade de me deslocar para uma zona de poças que está da própria plataforma, e à medida que eu vou andando com o telemóvel, ele vai-me dando indicação se já estou próximo ou não do local que nós escolhemos, que tem as poças para serem exploradas. Obviamente que vocês podem explorar qualquer poça, mas nós escolhemos um sítio da plataforma que tem já algumas diferentes tipos de poças que vocês podem explorar e, portanto, andando através da plataforma com a aplicação aberta, nós vamos tendo informação, já estás mais próximo, tens que andar mais, tens que continuar a andar até chegar ao local. Aqui isto não vai acontecer, eu vou fazer de conta que já lá cheguei e ele vai-me dizer que não estás perto do local, porque eu de facto não estou em casa, não estou lá. Ok. Tenho aqui uma lista das principais espécies, não são todas as espécies, mas as principais espécies que poderemos observar nas poças. Se eu quiser saber que espécies são estas, carrego no nome e tenho acesso a um guia de campo que tem o nome comum, o nome científico, o grupo, as principais características, a alimentação e as principais adaptações à zona entre marés. Algumas espécies têm também umas curiosidades que nós podemos ficar a saber sobre a espécie em questão. Vou voltar para trás, portanto tenho a lista dos principais organismos que poderei encontrar nas poças. E depois tenho o pedido para então começar a fazer a recolha de dados. Onde reparar que nós pedimos sempre para que se façam 3 recolhas de cada coisa. Por exemplo, neste caso vamos estudar uma poça, então vamos fazer isto em 3 poças diferentes, no sentido de fazer réplicas e termos depois
maior informação e maior confiança nos dados que fomos recolhendo. Vamos então começar por, eu vou fazer de conta que vou explorar uma poça, ok? Tenho só que vir aqui. Ok, eu tenho só que interromper o meu vídeo para poder fazer isto. Então, eu tenho uma poça, poça 1, que eu chamei poça 1. Vou dizer que tipo de fundo é que a poça tem, imaginem que é de rocha. Vou ver a profundidade que a poça apresenta, sei lá, um valor qualquer, que agora não interessa. Desculpem, eu não gravei. Faz de conta que são 6 milímetros. E a superfície, desculpem, a área da superfície da poça. É uma forma de nós caracterizarmos a poça, porque o tipo de poça vai determinar diferentes organismos que lá vamos encontrar. E isso pode ser interessante para depois discutirmos com eles. Vamos tirar uma fotografia à poça. Ok, isto com o próprio telemóvel. Faz de conta que está correto. E depois vamos registar quantos organismos ou que área que estes organismos ocupam naquela poça. Eu vou fazer de conta que estou a observar tudo isto e submeto a informação sobre esta poça. Se eu quiser rever a minha informação sobre esta poça, ou sobre todas as poças que eu já explorei, vou aqui ao guia de campo e vou aqui, que eu já vos mostro o que é, mas vou aqui aos avistamentos e já tenho aqui poças de maré. Poças de maré, carrego aqui e já tenho todas as características que eu encontrei na poça 1, ok? E associado a este registro, tenho já um gráfico com a distribuição de cada organismo que eu registrei como estando presente nesta poça. Isto, obviamente, que vai sendo construído à medida que eu vou avançando para a poça 2 e para a poça 3. Não vale a pena agora repetir este processo, o processo é exatamente o mesmo. O que acontece é que vai acumular ao gráfico que está a ser construído e que tem a ver com que organismos estão presentes em cada uma destas poças. Portanto, eu não vou fazer as 3, vou passar para a frente. Depois tenho aqui um desafio de encontrar uma sopa de letras, de encontrar alguns dos organismos. Teria que selecionar com o dedo o organismo em questão e fazer isto para todos os organismos. Ok? E passaria agora para o outro micro-habitat que existe, que são os canais. Os canais, eu não sei se vocês sabem, são zonas que estão permanentemente ligadas ao mar e que servem de berçário a muitas espécies de peixes comercialmente exploradas, que têm aqui um abrigo, um local de abrigo, para não serem tão predadas, entre aspas. E então podemos ouvir a gravação de um colega nosso, do Frederico Almada, que é biólogo marinho e trabalha no ISPA, e que nos fala exatamente... Normalmente, nas zonas costeiras marinhas, pensamos, em primeiro lugar, nas praias de areias finas. Mas é muito fácil esquecermos que ali mesmo ao lado, numa praia rochosa, existem canais, existem poças, existem rochas cheias de algas que servem de alimento e de abrigo para muitas destas espécies, algumas delas importantes na nossa alimentação. É o caso dos sargos e dos robalos que, por altura da primavera, os juvenis visitam estas zonas rochosas e aproveitam-nas como zonas de berçário, zonas de crescimento antes de deslocarem para águas mais profundas. É nesta altura que encontramos estas espécies aos milhares em pequenos canais. E é também nesta altura em que ficamos maravilhados com a diversidade que existe nestas zonas da nossa costa. Não são importantes apenas para peixes, são também importantes para camarões, para polvos e para caranguejos. E são importantes também para nós e para a nossa sobrevivência, porque não servem apenas para a nossa alimentação, mas também para o nosso bem-estar. É por isso muito importante proteger estas zonas rochosas e proteger o oceano. Ok.
E então o que nós depois solicitamos é que eles se dirijam a zonas de canais com o mesmo sistema de orientação na própria plataforma e, portanto, localizamos na app uma zona com canais e observem os canais para tentarem ver que organismos é que lá se encontram. Temos então como último microhabitat as fendas. As fendas são abrigos na rocha, buracos nas paredes rochosas, que existem muito ali nas Avencas e que servem de abrigo não só a caranguejos, mas também como ninho das espécies residentes nestes locais. Temos um pequeno vídeo que foi criado por mim há uns anos no Aquário Vasco da Gama e que tem a ver com destes peixes de limpeza dos ovos, que está ali na parede com ovos, é a textura destes machos, está a limpar os ovos e a arejar para que eles sobrevivam. Isto é o que acontece dentro destas fendas, nestes ninhos. E temos também um vídeo também criado por mim em colaboração com o Aquário Vasco da Gama, na altura em que trabalhava em colaboração com eles, em que tem o desenvolvimento embrionário destas espécies. Portanto, a partir do ovo, temos as várias fases do ovo, temos o embrião a desenvolver-se e o vitel a reduzir. O vitel é o alimento do embrião dentro do ovo. Em que já temos ali o coração a bater, temos os olhos a ficar pigmentados. Ok. A pigmentação continua a aumentar. O embrião está-se a desenvolver, está a ficar todo enrolado dentro do ovo. Eu estou a avançar depressa, agora não... Temos os olhos a mexer, percebe-se perfeitamente aqui o coração. E depois temos o nascimento da larva, portanto rebenta o ovo, nasce e depois passa cerca de um mês no mar até, que é o que aqui está, a informação que aqui está, cerca de um mês a transformar-se em juvenil e aí sim passa para este local, passa a viver nestas plataformas, nas poças de maré, que são os locais onde nós vamos encontrar estes peixes. Ok, microhabitats é isto que temos. Depois temos então a zonação. A zonação, temos também aqui, mais uma vez, uma imagem que nos permite perceber que zonas é que existem nas plataformas de rocha, desde o supratidal até à franja do infra, com o médio litoral. E, portanto, temos essas mesmas zonas presentes aqui nas opções. O sistema é o mesmo, nós entramos no supra, temos uma fotografia ali das avencas da zona do supra, temos as espécies mais comuns e temos então uma tarefa que é deslocarmos a uma zona do supra para recolher dados. Aqui, esta imagem permite-nos perceber onde é que nas avencas se encontra o supra, o médio e o infra, litoral, ok? E temos o mesmo sistema de localização na própria plataforma com o telemóvel. Quando chegarmos à zona do supra, que eu não consigo chegar aqui, temos então a tarefa que é delimitar na rocha uma área correspondente a um quadrado, observar essa zona, identificar os organismos, tirar a fotografia e fazer o registro, tal como nas poças de maré. Normalmente nós usamos uma grelha de registro, que é um quadrado subdividido. Como normalmente vocês não terão esta grelha, a nossa ideia é que na própria fotografia a grelha fique registada. Então eu vou-vos mostrar, eu vou fazer um prima quadrado, faz de conta que estou na rocha, vou tirar a fotografia à zona, vou dizer que é esta que eu quero, e já fiquei com a fotografia, com o quadrado sobre a própria fotografia, e portanto posso contar
quantos quadrados é que são ocupados por cada uma das espécies. E depois vou então preencher o meu registro, que agora será um bocadinho ao acaso. Tenho aqui as espécies todas que eu posso ver naquele local e submeto esta informação e fico com o quadrado 1 feito. Mais uma vez, eu posso ir aqui ao guia de campo avistamentos e agora, além das poças de maré, que foi aquela poça que eu fiz, já tenho também uma grelha do supralitoral com todos os dados que eu lá pus. Ok? Vou andar para trás. Ok, repito o mesmo processo, quadrado 2, quadrado 3, e passo para a zona do médio litoral e do infralitoral, que são as outras zonações, e o processo é exatamente o mesmo, ok? Tenho uma fotografia característica desta zona, do horizonte superior do médio, as espécies mais comuns, desculpem, as espécies mais comuns e o ecrã para me situar e depois outra vez o desafio de fazer um quadrado. Eu vou-vos só fazer para depois verem como é que fica no gráfico. Ok. Ok. Médio litoral, o horizonte inferior, eu vou continuar, ok? O processo é sempre o mesmo. E depois... Oi? Ok. Depois o infralitoral. Só aqui voltar a pôr a minha câmera. Ok. Faz de conta que eu fiz todas estas zonas e fico aqui com o gráfico com o registro do que eu encontrei nas poças, a azul clarinho, o que eu encontrei no supralitoral, a azul escuro, no médio litoral superior, a vermelho, e será também o médio litoral inferior e o infra. E, portanto, tenho no gráfico de cima por zona, por andar, as espécies que são vistas, e no gráfico de baixo a presença, a ausência de cada uma das espécies nos vários locais onde eu fiz o registro. Ok, com base nestes gráficos, que eu agora, a partir de agora, tenho, com estas perguntas que vêm a seguir, uma espécie de quiz, eu tenho sempre acesso ao gráfico para poder responder às questões que são colocadas, analisando os gráficos. Eu vou responder a uma série de questões, onde é que os organismos, se os organismos são os mesmos ou não são os mesmos nas diferentes zonas. Há organismos dominantes nos diferentes andares, quais é que são os do supra, se eu fizer uma coisa errada fica vermelho, se fizer ficar verde, mas tenho sempre aqui o acesso ao gráfico se precisar. Ok, no médio litoral superior, no médio litoral inferior e no infra. Tenho aqui uma questão em que tenho que selecionar: a abundância de seres vivos aumenta significativamente quanto maior for a proximidade do infra. Agora, se eu quisesse uma resposta errada, ficaria a vermelho, portanto, reduzido. Ok, estou a construir a frase. Desculpem. Ok. Tenho aqui uma pergunta aberta. A pergunta é porque é que encontramos organismos diferentes consoante a distância ao nível da água na maré baixa, e a ideia é que eles, trabalhando em grupo, ou não, ou sozinhos, pensem e respondam algo. Eu vou aqui responder algo que não interessa, mas seria a minha resposta, e continuo. Se eu vier aqui outra vez a estes 3 pontinhos cá de cima, agora não vou ao guia de campo, mas vou aos artefactos e tenho aqui sempre o registro da resposta que eu dei a cada pergunta aberta. Ok? Este é um outro exercício em que eu vou arrastando os organismos conforme as adaptações que apresentam. Se tiverem mais do que uma
ele só fica verde quando já foi escolhido tudo o que havia a escolher, etc. Portanto, é uma aplicação daquilo que fomos trabalhando. E, finalmente, temos as questões das interações entre os organismos. As interações, nós temos, nesta app, optámos por apresentar 3 tipos de interação: a predação, a herbivoria e a competição. Em relação à predação, nós damos um exemplo da lapa e da estrela do mar. A estrela do mar é um predador que se alimenta de lapas e nós contamos essa história aqui e há a possibilidade de vermos um vídeo filmado por nós, por mim, pela Diana, num projeto da Escola João de Deus, com o apoio da Guia, do Laboratório Marítimo da Guia, em que vemos um comportamento de defesa da lapa em relação à estrela do mar. Então a estrela tenta chegar por baixo à lapa, só que ela entala o braço da estrela e faz com que esta se afaste, não podendo pegar. Portanto, não conseguindo alimentar-se da lapa. É uma curiosidade, mas tem a ver com uma interação muito frequente nesta zona com 2 organismos extremamente comuns neste local. Depois temos um exemplo de herbivoria. Mais uma vez, são as lapas, o personagem principal, e agora não de que servem de alimento a quem, mas de que é que se alimentam, e tem a ver então com as algas. Isto tem a ver com um trabalho de doutoramento da Diana Boaventura, que também pertence ao projeto, e que é exatamente a influência das lapas no limite superior de distribuição das algas vermelhas. E, portanto, nós apresentamos, desculpem lá o aspecto disto, mas volto a dizer que tem a ver com o simulador que eu estou a usar. Isto no telemóvel está mais adequado à dimensão, em que nós apresentamos 3 experiências, de exclusão, em que foram colocadas umas redes que impedem as lapas de aceder a uma determinada área da rocha, uma meia rede e um local sem rede nenhuma. E, portanto, no fundo, nós apresentamos uma experiência que os miúdos terão que analisar e interpretar os resultados. Apresentamos aqui um possível resultado desta experiência de remoção das lapas, em que temos os 3 tratamentos. Um de remoção, que nós não dizemos qual é, aquele em que não há lapas, porque foram colocadas as redes. Outro de controle, ou seja, outro em que só há metade das redes e outro em que não há redes nenhumas, e pedimos aos miúdos que associem cada um dos tratamentos, qual dos tratamentos será aquele em que houve a exclusão completa dos herbívoros. Mais uma vez, eles têm acesso ao gráfico à medida que estão a responder à questão, ok? E depois pedimos que eles expliquem porquê haver mais 2 situações, uma em que só têm meias redes e outras em que não têm rede nenhuma. Lá vamos nós fazer aqui uma resposta e gravar. Está aqui a dizer que foi guardada nos teus artefactos, portanto, se eu quiser ir ali, tenho acesso à resposta que dei e tenho aqui a explicação para a existência desses 2 outros tratamentos. E temos aqui os resultados reais da experiência, em que se vê que, de facto, nos locais onde as lapas não entraram, não puderam estar presentes, as algas alargaram a sua distribuição. E temos um outro exercício em que tentamos perceber qual destas linhas, algas A e alga B, corresponderia ao facto a esta experiência em particular, porque nós estamos a estudar a influência das lapas nas algas vermelhas e, portanto, se nós vamos ver aqui no gráfico, verificamos que, de facto, as algas vermelhas tiveram um crescimento progressivo à medida que a experiência decorria e, portanto, o que nós temos aqui que fazer é associar o que é que nós consideramos que é correspondente às algas que tiveram o crescimento e às algas que não apresentaram esse crescimento. Portanto, é uma aplicação, mais uma vez,
da experiência que foi apresentada e depois tem uma conclusão em que se explica o que é que se passou. Finalmente, temos um outro exercício que tem a ver com a competição, que são com 2 espécies de cracas, muito comuns nesta zona. Se nós não soubermos o que é isto, carregamos e vamos de novo ao guia de campo. Isso acontece na maior parte dos casos em que temos as espécies. E temos aqui uma figura que nos mostra a distribuição destas 2 espécies quando estão em presença uma da outra e a distribuição que teriam quando não estariam em presença uma da outra. E, portanto, isto implica uma interpretação da figura, o sabermos algumas coisas sobre estas espécies que poderemos ir investigar. No fundo, o que nós queremos é que se discuta o que é que está aqui representado e o que é que será que acontece em termos competitivos entre estas 2, ou seja, qual será a que é competitivamente mais forte. Volto a dar uma resposta e ficará gravado nos meus artefactos. Ok, como última tarefa aqui do percurso da biodiversidade, temos uma rede trófica em que nós vamos arrastando com o dedo onde é que nós poríamos cada um destes organismos. Eu vou fazer isto muito rapidamente. Ups. Quando não é no sítio certo, ele volta para trás, ok? Não fica no espaço onde eu o ponho, ele só fica se eu acertar. Oi. Ok, tenho a rede trófica completa. Então, eu tenho os tais percursos complementares que vos falei. Os percursos complementares são muito mais pequeninos e são, de facto, complementos àquilo que nós podemos aprender nestes locais. Um é quando a maré sobe e questiona as pessoas sobre o que é que acontecerá quando quando a água cobre estes locais, porque nós só os visitamos quando está a maré baixa. E que tem a ver com o facto dos organismos que são residentes no local alterarem os seus comportamentos e, por outro lado, termos outros organismos, como muitas espécies de peixe, que vão entrar nestes espaços para se alimentar. Então, o que nós temos aqui é um exemplo, algumas espécies pelágicas que entram no espaço, que entram na plataforma com a maré baixa, e algumas das espécies residentes que poderão alterar o seu comportamento. Se nós carregarmos em cada uma destas imagens, temos a informação sobre o que peixe é este, ou que espécie é esta, e o que é que ele faz durante a maré cheia, o facto de se chegar a estes locais e vai se alimentar e qual é o principal alimento destes animais. Para saber mais, vou direto a uma página da net que nos fala sobre esta espécie. Isto para para as 3 espécies que aqui estão, e depois o mesmo para as espécies residentes, mas neste caso o Saber Mais vai para o nosso tal guia de campo que nós criamos. E tem aqui a informação sobre o que é que esta espécie faz quando a maré sobe. O mesmo para esta e o mesmo para a terceira, para esta, ok? Depois disso temos uma aplicação direta em que, ok, então destas 3 espécies residentes neste local, qual delas é que de facto não se movimenta, porque muitas vezes os miúdos acham que as lapas não se movimentam e se vocês forem ver aqui na informação, verificamos que de facto estes organismos durante a maré cheia vão se deslocando para se alimentar e, portanto, o único organismo aqui que de facto é séssil serão as cracas. E damos informação sobre a riqueza desta zona e, portanto, a necessidade de ser protegida. Ficou terminado este percurso. Como vos disse, são percursos mais pequenos. E temos aqui um dedicado ao impacto da ação humana. Estes percursos podem ser feitos já fora da praia, ok? Enquanto que o outro era mesmo de aplicação direta e recolha de dados, estes poderão ser feitos posteriormente. Neste caso tem a ver com o impacto que nós podemos ter nestes locais. A ideia é que eles escolham destes impactos todos, aqueles que de facto eles acham que acontecem aqui. Por exemplo, destruição da zona de NAR não faz nada, tem um X porque não se aplica a esta zona, mas, por exemplo, a apanha de invertebrados. Se eles acertarem no impacto em questão,
ficam aqui com uma informação do que é que isso, em que é que consiste esta captura excessiva, quais as espécies que são mais apanhadas e quais as soluções que temos para impedir ou minimizar este impacto. O mesmo para o pisoteio, com soluções possíveis, o mesmo para a poluição. Temos aqui uma informação do que é que são os microplásticos e o que é que podemos fazer para evitar. E o aumento da temperatura da água, que é o facto de permitir, de fazer com que haja espécies que podem começar a aparecer, que não são desta zona, mas que aparecem e instalam-se nesta zona, que se chamaremos de espécies exóticas, com a informação o que é isto, de espécies exóticas, e a informação de uma espécie muito característica desta zona e que de facto não pertence ao local. Ok? Um outro problema que tem a ver com a ocupação humana são as arribas. A ocupação das arribas, que é um problema muito visível nas Avencas e na zona da Baforeira. E o nosso desafio é que este aspecto seja investigado na escola, em casa ou onde quiserem, mais aprofundadamente. Nomeadamente, que tipo de ocupação é que está a acontecer nesta praia, na zona da linha de Cascais. Procurar exemplos dessa ocupação na própria praia e, portanto, respondermos aqui qualquer coisa. E investigar o que é que isto pode causar a estes locais. E uma tarefa final, que é a elaboração por parte dos miúdos de um cartaz que vai alertar a população para o impacto da ação humana neste ecossistema. Ok, estes são desafios que não têm que ser feitos, mas que são ideias para... Temos ainda então as histórias do passado, que têm mais a ver com a geologia e particularmente com os fósseis, que é uma zona que existem em grande abundância nas Avencas. Temos aqui acesso a um vídeo da Faculdade de Ciências, de um professor da Faculdade de Ciências, sobre o que é um fóssil. E a própria app dá-nos informação do que é um fóssil e qual a importância, ou o que é que podemos aprender ao estudar os fósseis e, nomeadamente, perceber em que ambiente é que existia no local. E, portanto, é isso é nessa direção que nós vamos com este percurso, é tentar perceber como é que seria a Praia das Avencas há uns bons anos atrás, com base nos fósseis que podemos encontrar lá. Este percurso é para ser feito na praia, não é para ser feito em casa. Tem 3 zonas de exploração, que estão aqui assinaladas no Google Maps, e que estão localizadas, e conseguimos localizar através da app. Começa por esta primeira zona. Portanto, com a app no próprio local, nós somos direcionados para este local, que é uma pedra que lá está muito rica em fósseis, okay? Tem mesmo uma enorme quantidade de fósseis, e o nosso desafio é que eles encontrem e tentem identificar alguns dos fósseis que aqui estão. Então vamos-lhes dar informação sobre isso, temos aqui informação sobre todos os fósseis que podemos encontrar neste local, com as imagens de cada um deles. E temos a informação sobre esse fóssil e, em particular, sobre os ambientes onde eles existiam anteriormente. Porque é esta informação que nos vai permitir reconstruir o ambiente das Avencas quando estes fósseis lá estavam. Temos aqui uma informação extra sobre a época em que estes fósseis, estes animais, estes organismos existiam. E depois, com base nesta informação, perguntamos então qual seria o ambiente, como é que seria as Avencas, como é que seria este local naquela época, ok? Eventualmente teremos uma resposta guardada nos artefactos, mais uma vez, e depois temos aqui um puzzle em que é suposto conseguirmos... eu não tenho jeito para este qualquer coisa assim, não está correto, mas... Oi? Falta-me aqui o Rafael, que acerta nisto em 3 tempos. Bom, parece-me que não chegou lá tão cedo, enfim. Mas já deu para perceber
que é uma laguna de águas quentes, pouco profundas, que será o ambiente que existia na época. Segundo ponto da geologia, temos que nos deslocar à Praia da Bafoureira, agora sim, no outro lado da plataforma, e vamos ver uma fenda, uma falha que existe ali, na Praia da Bafoureira, e que nos permite analisar algumas das rochas que existem no local. E, portanto, temos informação daquelas rochas, que existem do lado esquerdo da falha, quais são, isto para quem quiser explorar a geologia no local, e os ambientes típicos de sedimentação destas rochas, com algumas fotografias, e do lado direito da falha, com a mesma informação sobre as rochas que lá se encontram e a indicação dos ambientes em que ocorreram. O que vem, no fundo, dar mais força à reconstrução dos paleoambientes deste local. Depois temos a informação de que houve aqui transgressões e regressões. O que é isso de transgressões? O que é isso de regressões? Temos aqui as informações. E vamos para um último local de exploração, que é agora a caminho das Avencas de novo, agora junto à falésia, com um ponto, um local que aponta exatamente a evidência do limite da transição para o regime transgressivo e onde podemos encontrar mais alguns fósseis, e o desafio é que eles encontrem esses fósseis exatamente perto deste local da arriba, nas rochas do chão. Ok, temos a geologia e, portanto, ficamos agora com o não fiques por aqui. O não fiques por aqui é uma chamada de atenção para esta zona ser uma área marinha protegida. O que é isso? A área marinha protegida, temos aqui a área que é protegida. Temos aqui informações, curiosidades sobre, por exemplo, porque é o nome Avencas, e temos informação sobre o porquê de ser protegida, o que é permitido ou não é permitido neste local. Temos alguns desafios para se investigar em casa, nomeadamente o que é isto de ser um pescador sustentável. E depois um último desafio em que fazemos um roleplay, em que pedimos que os grupos assumam diferentes profissões, vá lá, relacionadas com esta temática, um biólogo, um representante dos pescadores e um representante do turismo, e fazer uma pesquisa sobre cada um destas personagens, de forma a organizar uma discussão, para tentarmos perceber porquê ser uma zona protegida, se de facto devemos manter as atuais restrições, se haveria coisas que poderiam ser repensadas, enfim, no fundo, para que eles pensem um bocadinho sobre o que é isto de áreas protegidas, com algumas dicas sobre aspectos que cada uma destas personagens tem que pensar seriamente e defender de alguma forma. Ok, coisas que eu quero mostrar também. Guia de campo. Eu posso ir direta ao guia de campo e então tenho todas as espécies que são referidas nestes percursos, ao longo destes percursos. Ao carregar na espécie, fico então com informação mais ou menos resumida sobre essa espécie, com curiosidades, como já vos referi. Podemos, estando no guia de campo, ter um filtro. Por exemplo, eu só quero animais de simetria radial, e então de todos aqueles que estão no nosso guia só aparecem 2, ok? Posso tirar o filtro e voltam a aparecer todos. Mais coisas, portanto já acabámos os percursos. Mais coisas. Como já vos referi, volto a referir, porque às vezes não é muito linear. No guia de campo, nos avistamentos, temos tudo aquilo que fomos recolhendo com os gráficos. Se quisermos lá voltar. Nos artefactos temos todas as questões que fomos respondendo, ok? Mais descritivas.
Se eu quiser mudar a área de interesse, ou seja, eu quero sair das Avencas e passar para a Ria Formosa, eu posso mudar aqui, mudar de zona, e agora entrei, voltei atrás e agora já posso ir à Ria Formosa.